Recentemente, aquele versículo bíblico que fala, de João 8,32, que fala: conhecereis a verdade vos libertará, ela foi difundido no meio político de forma totalmente distorcida. E eu queria pegar esse gancho para trazer essa questão da palavra de Deus que nós temos falado. É interessante nós falarmos aqui nesse vídeo que enquanto para nós a palavra de Deus escrita, a Bíblia, ela se aplica dentro de um contexto de religião, dentro da religião cristã, para os judeus em Israel, isso aqui é história. As crianças estudam a Bíblia, as crianças ouvem falar de Deus dentro do contexto das suas histórias, da história daquela nação. E isso é muito interessante nós pensarmos. Eu quero deixar esse fato para que você reflita. O que para nós no Brasil é religioso, é inerente à religião cristã, em Israel é história, é fato, aconteceu para eles. E eles trazem isso de forma muito séria, eles tratam a palavra de Deus, esses acontecimentos de forma muito séria, enquanto nós estamos tratando como opção religiosa. Bom, dito isso, eu quero dizer para você o seguinte, quero te fazer uma pergunta. O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Em primeiro lugar, ela é a verdade. E por isso o gancho daquele versículo do início. Ela é a verdade. Em João 17:17 vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é a manifestação da verdade, que não é um político, que não é um fato que foi ocultado e agora é trazido à tona, que nesse contexto não é o contrário de mentira. Verdade aqui no contexto que a Bíblia fala é a palavra de Deus. Segunda pergunta que eu quero deixar com vocês é: quem é a verdade? Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela não é só um compêndio de livros com histórias de do povo judeu, com histórias cristãs, não é. A palavra de Deus é a personificação de Deus, do próprio Deus. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, mas ela também é a personificação de Deus, ela é a existência de Deus, ela é a existência audível em ondas sonoras de quem Deus é. Em João 1:1 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Algumas versões vão dizer verbo por causa da tradução do grego para o português. Mas a verdade é que no princípio ele era a palavra. O que saía da boca de Deus era Jesus. Quando Jesus disse que vamos criar, quando Deus diz vou criar os céus e a terra, vou criar os luminares, vou criar, era Jesus saindo da boca de Deus. Então, a palavra é Deus, Ele é a palavra, o Senhor Jesus é a palavra. Então a palavra, a verdade é uma pessoa, certo? E em João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus está falando sobre a verdade que é a palavra e que é Ele. Ele está declarando com a sua própria boca que Ele é essa pessoa. Ele é a palavra e Ele é a verdade. E aqui é muito nesse contexto do caminho, a verdade e a vida, embora isso não seja especificado de forma clara dentro da Bíblia, o Talmud vai dizer, vai relatar que caminho, verdade e vida são as 3 portas do tabernáculo que levam ao Santo dos Santos. Então, a palavra de Deus, ela tem essa função: te levar até o Santo dos Santos, te levar até a presença de Deus. O Santo dos Santos era o lugar onde a presença de Deus habitava.
24 horas. Então, a palavra de Deus, ela tem essa função, levar-nos até o Santo dos Santos. É necessário que nós utilizemos do conhecimento da palavra de Deus para entendermos o pensamento, a identidade, as características, quem é Deus, e através desse entendimento entrarmos na presença do nosso Pai, mergulharmos. Eu tenho uma amiga chamada Regina Lúcia que pregou esses dias sobre nós em Ezequiel 47, ela disse sobre mergulharmos na presença, mergulharmos na profundidade de quem Deus é, tem a ver com conhecermos a sua palavra, buscarmos entendê-lo através da tua palavra. E fica esse convite, fica para você esse desafio de buscar e conhecer a palavra de Deus e entender quem Ele é. Bom, essa é a palavra. Fica com Deus e um abraço.